Boa noite a todas e todos e todes. É um prazer imenso estar aqui, né? Encontrar tanta gente linda, maravilhosa, e estar aqui também como um momento importante na nossa luta, na nossa greve, né? Que a gente tem que afirmar sempre, né? Que estamos em greve, né? Nós, professores, funcionários, estudantes, né? Estamos em greve, né? E a nossa greve é uma greve de ocupação. Então, é muito importante que a gente ocupe esses espaços, né? É fundamental, porque esse espaço aqui é nosso, ele nos pertence, né? Então, vamos ocupar mesmo a universidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, estou aqui, Vitória Grabois aqui, né? Eu estou aqui não somente como professora da Universidade Federal Fluminense, mas principalmente como da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais. Eu quero saudar a Nova Democracia e saudar as organizações que estão aqui, né? Que estão aqui e que fazem parte desse movimento, que é um movimento muito importante para todos nós, né? O Grupo Tortura Nunca Mais, ele nasceu em 1985. Então, ano que vem, ele faz 40 anos. Né? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer uma trajetória dessa, uma trajetória de luta dessa. No dia 1º de abril, a Vitória falou uma coisa muito bonita lá na UF, a gente fez um ato lá na UF, e a gente ainda estava muito comovido, porque o Lula tinha acabado de falar que era para esquecer os 60 anos. A gente estava, assim, irritadíssimo com tudo isso. E a Vitória estava lá numa mesa que a gente organizou pelo Grupo Tortura Nunca Mais, e a Vitória falou o seguinte, mandou uma mensagem para o Lula. Ô, Lula, você disse que você tinha 17 anos na época da ditadura? O meu irmão André Grabois também tinha 17 anos. E, no entanto, ele é um desaparecido. Né? E aí? É para esquecer? Só que quando eu pedi até para o pessoal botar, mas agora eu estou vendo que não tinha mesmo jeito de colocar, uma fala do Lula na campanha dele agora, na última campanha dele, né? Em que eu pedi, gente, se der, é menos de 1 minuto, em que ele está falando que ele não esquece da ditadura. Na campanha dele, ele está falando isso. Então, assim, não é para esquecer, mesmo. Né? E não é para apaziguar, mesmo. Não é para conciliar. E esse sempre foi o espírito do Grupo Tortura Nunca Mais. Por isso a gente é chamado de radical, por isso a gente se implica muito com Tortura Nunca Mais. Por quê? Porque a gente não senta com o governo, não recebe grana de governo e mantém a nossa autonomia e a nossa independência. E é essa autonomia, essa independência que faz a gente berrar e dizer que se abram os arquivos da ditadura. Que se abram os arquivos da ditadura. Sabe? Não dá para ter arquivo da ditadura fechado. Não dá. Todo mundo aqui precisa saber desses arquivos, levantar. Eu e Ana Paula, que pertencemos a um grupo de pesquisa que estuda a participação das empresas, a colaboração, responsabilização e participação das empresas na ditadura, eu estudo uma empresa do agronegócio e ela estuda o Grupo Folha de São Paulo, a maior dificuldade que nós, pesquisadores e pesquisadoras, temos em relação a esse período, a maior dificuldade nossa são os arquivos. A dificuldade que a gente tem de acesso aos arquivos. Por quê? Porque ali é uma caixa de Pandora. O que tem de empresa ali dentro ficou muito evidente para a gente. Ao todo foram estudadas 14 empresas, né? Gente, mais de 500, mais de 1.000. Transnacional, de todo tipo. Alimentação, de todo tipo. Informação, alimentação, comunicação, agronegócio, mineração, de todo tipo. Que financiaram e que continua financiando. Esse é o problema. O problema é, para mim, particularmente, acho que para alguns de nós, não está naquele militar de quase 100 anos que está lá
na casa dele de pijama. Tá que na hora que abrirem esses arquivos, a quantidade de empresas que serão vistas e que financiam e financiaram campanhas eleitorais da esquerda e da direita até hoje. Esse é o ponto. Esse é o problema. É isso que está... Porque o golpe ele é instalado, ele é criado, ele é construído na década de 60 até antes. Até na década de 50, a gente tem toda essa estruturação desse golpe para que se alinhe o nosso continente ao capital internacional, ao projeto imperialista, que é o que está aí até hoje. Daí é necessário que se pense que o golpe e a ditadura é empresarial militar. Ela não é só militar. Ela é muito mais. E aí, quando a companheira estava falando de... Espera aí, só um minutinho, gente, que eu falo e berno. Quando a companheira estava falando, um outro ponto importante da sentença do Araguaia é a lei de anistia, que também na sentença está dizendo, né? Por quê? Porque a nossa lei de anistia, ela anistiou o Estado. Ela anistiou os crimes do Estado, né? Ela é uma lei de amnésia em relação aos crimes do Estado. Ela não reparou esse passado. Ela criou um mecanismo que se chama crimes conexos, ou seja, estão todos perdoados. Né? Mas os juristas estão cansados de dizer que não há conexidade em crimes de natureza jurídica diferente. Né? Se é que do lado de cá, do nosso, né, houve crime. Né? Os espaços públicos continuam contemplando a memória desses ditadores até hoje. Sabe? Existe uma discussão, a gente retira ou coloca embaixo uma plaquinha. Costa e Silva assinou as 5, torturou em seu governo. Talvez seja legal. Sabe, na ponte Rio-Niterói, está lá, ponte Presidente Costa e Silva. E um letreiro imenso dizendo quem foi. Talvez no lugar de tirar, né? Mas o fato é, não tem uma cidade nesse país que não tenha o nome de um desses torturadores e assassinos, estupradores, né? Enfim, não tem. Todas as cidades, por menor que seja. Né? Então, nesse sentido, quando o grupo surge no período pós-ditadura, porque a gente não tem como chamar esse período de democracia, porque democracia é outra coisa, né? Então, quando o grupo surge em 85, no período pós-ditadura, ele surge por conta de quê? De lutas que estavam presentes até aquele momento e que não tinha nenhuma solução ainda. Nenhuma solução dada ainda. E essa luta, como disse a companheira, permanece. Permanece, não tem como esquecer. Não tem como jogar isso para debaixo do tapete. Né? A sentença do Araguaia, uma das questões que o Estado brasileiro tentou fazer foi criar a Comissão Nacional da Verdade, ou Omissão Nacional da Verdade, ou Comissão Nacional da Mentira. Né? Falando como deve ser. Né? O que foi essa comissão? O que foi? Qual foi o trabalho efetivo que ela fez? O ato mais importante da Comissão Nacional da Verdade foi trazer para a sociedade outros projetos, outras comissões, como dentro das universidades, dentro dos sindicatos, enfim, fez uma varredura. Isso foi importantíssimo, mas não a comissão em si. Ela em si não fez. Ela fez um trabalho muito precário e gastou muito dinheiro. Né? Enfim. E aí eu quero lembrar da fala da Dilma, porque eu peguei a fala da Dilma, só que eu peguei por outro lado. Né? Olha a fala dela na entrega da comissão. Dia 10 de dezembro de 2014. Assim como respeitamos e reverenciamos todos os que lutaram pela democracia, também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Então, a conversa aí é outra.
O que ela está dizendo é que os pactos políticos permanecerão. Daí, por isso, não se fez nada até agora. Né? Então, o que a gente tem é uma política de continuidade da amnésia, né? Do conformismo e da conciliação. É isso que a gente tem. Né? E, por fim, assim, gostaria de falar muito mais coisas, mas, por fim, pensar que a violência do passado, né, se atualiza na violência do presente. Daí a gente não chama de preso político, porque todo preso é um preso político. Todo desaparecido é um desaparecido político. Né? Por quê? Porque é o desaparecido desse projeto que ganhou, que foi vencedor. Está na nossa mão. Está na nossa mão não permitir, não deixar. Né? Está na nossa mão continuar a luta. Como diz a companheira, seguindo o bastão. Vamos todo mundo pegar. Velhos, jovens, enfim, não importa. Né? Está na nossa mão pegar a luta. Estou finalizando com a palavra de ordem que acompanha o Grupo Tortura Nunca Mais nesses quase 40 anos. Pela vida, pela paz... Nunca mais. Pela vida, pela paz. Tortura nunca mais. Pela vida, pela paz. Tortura nunca mais. Bem, chamamos agora o companheiro do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Belo Horizonte, região metropolitana, companheiro, enfim, protagonista de várias lutas operárias, né, ao sindicato no período do regime militar.